Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Capitão Magnésio. E hoje, dando continuidade ao vídeo anterior, que eu falei sobre a gastrite que eu tive, né? Infelizmente ela acabou evoluindo para úlcera. E esse é o título de hoje, gente. Bom, recapitulando um pouco, tá? Eu fui no médico no vídeo anterior, ele passou omeprazol e mandou cortar café, uma série de coisas, né? Alimentação gordurosa, pimenta, alguns temperos. E depois de alguns meses tomando esse remédio, houve uma melhora, melhorou bastante, né? E aí eu peguei, eu tinha um problema, né, no trabalho, eu não podia, relembrando, eu não podia, não tinha tempo para almoçar, apesar que alguns colegas, na hora do lanche, a gente tinha tempo para lanchar, mas alguns colegas almoçavam. Eu deveria fazer exatamente o que eles faziam, deveria almoçar rapidamente, né? Mas naquela época não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Se tivesse, provavelmente eu faria o mesmo que eles e almoçaria, né, na rua, que era assim, era um lanche de 15, 20 minutos e já voltar para o serviço. E isso foi praticamente, ajudou bastante a desenvolver essa gastrite. Então, aí depois com a medicação, a dor, né, praticamente acabou e eu parei de tomar o remédio. E passando alguns meses, a gente vai esquecendo, né? Volta a tomar café aqui, volta a comer uma coisinha aqui, festa, toma uma bebida alcoólica, e acabou voltando e voltou pior do que estava. E aí o que eu fiz? Eu voltei a tomar o omeprazol e meio que não estava mais fazendo o mesmo efeito que fazia antes, né? A dor voltou pior do que estava antes. E aí eu voltei a tomar o remédio, mas eu vi que não estava adiantando, né? Marquei com o médico, com outro médico, né? Porque a gente muda de plano e já não é mais o mesmo médico. Já tinha feito endoscopia, tinha dado várias coisas, né? Além da gastrite. Tinha dado esofagite, duodenite, hernia de hiato e coisa e tal. E aí eu retornei num outro médico, não me lembro mais o nome, e contei toda essa história para ele. E ele falou assim, vamos para a maca que eu vou te examinar. Mandou deitar na maca e perguntou para mim, está doendo agora? Eu falei, não, agora não. E ele pegou as duas mãos assim e afundou no meu estômago. Naquele momento eu senti uma dor terrível, né? Não estava sentindo dor, mas ele pressionou com tudo e senti uma dor bem, deu até um berro na hora, né? E aí eu já tinha pedido para ele para fazer uma nova endoscopia. E aí ele mandou me levantar e pegou lá o receituário dele e começou a escrever. Aí falou, vou te passar esse medicamento aqui, ele é caro, tá? Era um outro tipo de omeprazol, não sei se era pantoprazol, era alguma coisa assim, alguma coisa com esse nome. E falou assim, são 30 comprimidos, você vai tomar um por dia, e eu garanto para você que depois de 30 dias você vai ficar curado. Daí novamente, eu falei para ele, doutor, eu acho que é preciso fazer uma endoscopia, porque agora não está mais como era antes. O negócio está, né? A dor tá bem pior do que estava antes. Ele falou, não precisa se preocupar, que vai dar tudo certo, você toma esse remédio, que
que vai resolver. Eu falei, tá bom, né? Você está me garantindo que depois de 30 dias vai curar, tudo bem. Aí fui, comprei o remédio, tomei direitinho, exatamente como ele falou, um por dia. E no 31º dia, infelizmente, a dor continuou, tá? A dor continuou do mesmo jeito, não mudou nada. Enquanto eu estava tomando o remédio, durante aqueles 30 dias, não sentia dor. Porque esse remédio parece que ele mascara a dor, você não sente. Quando passou o primeiro dia sem tomar o remédio, a dor voltou com a mesma intensidade que estava, né? Mas bem pior do que quando estava com gastrite. Até então eu não sabia que era úlcera. Aí o que eu fiz? Eu procurei remarcar, né, um retorno com o médico, mas não com aquele médico. Eu consegui marcar com uma outra médica. Aí num dia da consulta com essa nova médica, ela ficou meio assim, ela falou, mas que está acontecendo? Por que você não volta no médico? Ela viu lá no sistema, no computador, que eu tinha passado por outro gastro, né? E ela achou ruim, ela falou, poxa, mas o que você está fazendo é bagunça, você não deve fazer isso. Você está passando por um médico, você deveria voltar naquele médico que você já consultou. Daí eu expliquei para ela, falei, olha, eu estive no outro médico, ele falou que ia me curar, eu pedi para ele para fazer uma endoscopia e não quis fazer. E eu estou percebendo que a minha situação está se agravando. Eu peço, por favor, para a senhora me atender e fazer essa endoscopia, porque eu estou sentindo que alguma coisa mais grave pode acontecer, né? E graças a Deus ela me ouviu, né, e me atendeu e passou uma endoscopia, e foi quando, depois, né, de ter feito o exame, se constatou que eu estava com 2 úlceras. E além da úlcera, ou talvez o causador da úlcera, é uma bactéria H. pylori. Muita gente já conhece esse nome, né? E anos depois, eu estava passando por um dentista, o dentista falou que essa bactéria ela começa aqui a se desenvolver pela boca, por falta de higiene. Por isso, hoje em dia, toda vez que eu tomo café, principalmente quando tomo café, eu logo em seguida vou escovar os dentes. Tá bom, pessoal? E o que aconteceu? Ela viu que eu estava com a razão, né? E passou o exame, foi constatada, estava com 2 feridas, 2 úlceras. Uma já estava cicatrizada, talvez por efeito do remédio, e outra ainda estava quase aberta, né? Ainda estava com a ferida lá. E aí ela passou um remédio, era uma caixa bem grande, tá? Eram 2 tipos, que vinha com 2 tipos de antibiótico e 2 tipos de omeprazol. Eu não me recordo o nome e não era barato, né? Isso foi acho que 20 anos atrás, um pouco mais de 20 anos. Naquela época já devia custar entre 300 e 400 reais esse remédio. E eu me lembro que, assim, causou também bastante desconforto intestinal, me deu, assim, bastante gases, né? Gases daqueles, né? Dos piores que você pode imaginar. Mas, felizmente, consegui, né? Através dessa médica, agradeço muito a ela, a resolver essa doença. E hoje, depois, nunca mais tive mais nada, graças a Deus, né? E é isso, pessoal. Mais uma história da minha vida que eu estou passando para vocês. E como eu sempre falo, saúde não cai do céu. Você precisa buscar, você precisa aprender a como viver, como comer, né? E como se tratar. Tá bom, pessoal? Se inscreve no canal, dá um joinha aí. Tá bom? E fiquem todos com Deus. Um abraço a todos.